Então, os irmãos, em nome do Senhor Jesus, abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 10. Gênesis, eu vou ler a seguir, do verso 10 a seguir, creio que até o 17. Gênesis capítulo 2, verso 10 ao 17. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, e há o bidélio, e a pedra sardônica, e o nome do segundo é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cus. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para transmitir a palavra para a igreja e eu faço parte dela. Também quero, Senhor, que o Senhor me dá graça, em nome do Senhor Jesus, me use aqui, porque o Senhor é o dono da palavra. Ó Senhor, a palavra do Senhor mesmo diz que o Senhor colocou essa excelência no vaso de barro para que a glória e o louvor seja do Senhor. Então, Senhor, a honra e a glória é do Senhor e não minha. Por isso, me usa nós, enche a igreja do poder, fala com a igreja do Senhor nessa manhã, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Ao sentarem, podem bater as palmas para o Senhor. Fica à vontade. Você está na casa do Papai do céu. E aqui a palavra que diz aqui é que no dia em que comer do fruto morrerás. E quando o nosso inimigo, o Satanás, ele foi expulso lá do céu, e que ele conseguiu com a sua cauda, quer dizer, com a sua sabedoria, com a sua lábia, arrastar de lá a terça parte dos anjos do céu, ele caiu aqui na terra. Parece que o pastor trouxe uma mensagem semelhante um dia desse, eu lembrei aqui agora. Ele caiu e a primeira coisa que ele foi fazer, porque a tendência dele é impedir a obra de Deus, é querer atrapalhar a obra do Senhor, mas só que não consegue. Por quê? Porque Deus é Senhor nos céus e na terra, e aquilo que Ele determina acontece. Deus move céus e move terra, mas quando Ele determina algo, seja na minha vida, seja na sua vida, seja acerca de qualquer coisa, aquilo acontece, porque Ele é o Senhor. Então aconteceu que o diabo, sendo lançado de lá, a primeira coisa que ele foi fazer é tentar perturbar a vida de um casal que vivia feliz no jardim do Éden, o Adão e a Eva, feliz ali, porque o Senhor deu ordem que eles comessem de toda a árvore do jardim,
Mas o dia que eles comessem aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava plantada no meio do jardim, eles não podiam comer, porque o dia que eles comessem, disse o Senhor, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, o que ele fez? Ele chegou sorrateiramente a Eva e disse a ela, né? Sorrateiramente, com aquele sapatinho de algodão, com aquele jeitinho que ele tem meio de falar com a pessoa, de um modo que a pessoa não desconfia que é ele perguntou para Eva, olha só, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, não é mesmo? Só para dar a sugestão que Deus falou com ela. Ela, não podemos. Porque o Senhor falou que o dia que nós comermos daquela árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, nós vamos morrer. E ele então entrou com a artimanha dele. Entrou, né, com a faca enferrujada dele. E falou, não, vocês não vão morrer. É porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto dessa árvore, vocês vão ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Não é que vocês vão morrer. Porque veio e foi tentando. Eu não sei se foi na primeira vez, se foi na segunda, se foi na terceira, a Bíblia não fala, mas eu creio que várias insistências. Eu não creio que Eva, para não martirizar as mulheres, eu não creio que Eva, da primeira vez também, foi catando fruto e comendo também assim, não. Pode ser que teve mais vezes. Só sei dizer que um dia, ou que seja na hora, ou que seja depois, ou que seja um dia, ela pegou o fruto e resolveu comer, porque era uma tentação. Diz que o fruto era uma fruta desejável aos olhos e boa para se comer. E ela pegou e comeu. Quando ela comeu, ela viu que não morreu, materialmente, porque a pior morte que existe é a separação do homem com Deus, do ser humano com Deus, do homem ou da mulher com Deus. É a pior morte que existe. Quando Deus falou que eles iam morrer, não falou materialmente, não. Falou, eles iam morrer porque o jardim do Éden, eu estava comentando isso com minha esposa, falando para o jardim do Éden, minha filha, era para poder se tornar Adão e Eva, a geração de Adão, era para se tornar, abençoar o mundo inteiro e todas as gerações na terra, abençoar todas as gerações na face da terra, através do Adão e da Eva. Mas Deus queria isso. Mas então ela comeu do fruto e não morreu. Veio o marido dela, ela foi oferecer o fruto, e o marido não, que loucura é essa, que é isso, nós não podemos fazer isso não. O Senhor nos proibiu que comesse desse fruto e disse que o dia que nós comer dele, nós íamos morrer. O que você está fazendo, Eva? Aí eu aqui, senhor, eu não morri não, né? Eu estou morto? Não, eu vivo aqui, eu morri. Não morre não, senhor. A serpente falou comigo que nós não íamos morrer e foi insistindo. Deu a ele não vigiou, era o que tinha responsabilidade, o cabeça, não vigiou, comeu o fruto. Então olharam para o outro e descobriram que estavam nus. Aí sim, aí veio então o Senhor, que passava pela viração do dia no jardim, passou pela viração do dia no jardim, chamou Adão. O Adão certamente que sempre, Senhor, eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor, digamos assim, de passagem, nem para fazer conjecturação no sirvo, né? Misericórdia. Aí, então, quando o Senhor passou que chamou Adão, ele respondeu lá no fundo da floresta, lá longe: sim, Senhor, estou aqui, tal. Aí o Senhor falou: o que está acontecendo, Adão? Aonde estás, Adão? Estou aqui, Senhor. Por que está escondendo de mim? Por quê? É porque nós estamos nus. Quem te fez entender que você estava nu, Adão? Você e a Eva estão nus. Senhor, é que vocês comeram do fruto que eu proibi, que eu ordenei que vocês não comessem. Adão quis dizer a Deus assim: o Senhor me deu uma coisa péssima na minha vida que fez eu pecar. Não, Deus não dá nada ruim para ninguém, não.
A sua mulher é bênção na sua vida. A minha mulher é bênção na minha vida. Ah, pastor, mas é assim, minha mulher é desse jeito, tá, não sei o que lá. Ah, meu marido é dessa forma, desse jeito, não sei o que lá. Deus não falou que nós estávamos isentos da tentação aqui, não. Deus não falou que nós estávamos isentos da luta, não. Deus não falou que nós estávamos isentos da provação, não. Deus não falou que ia pegar se tivesse um anjo, no caso aí, pegar um anjo, mandar se casar com um anjo, não. Anjo que não peca, né? Que não vai pecar, a não ser que eles tenham. Que anjo também tem o seu livro, né? Como o caso de Satanás que caiu lá porque pecou contra Deus. Mas Deus colocou um ser humano ao seu lado. Deus colocou um ser humano ao meu lado. Deus colocou um homem, ser humano, do lado da irmã. E colocou uma mulher, ser humano, do meu lado. Para que eu possa, nossas mentes não são iguais, mas nós possamos, para a glória de Deus, procurar entender um ao outro, procurar viver em paz, procurar compreender, procurar se perdoar, a se amar mutuamente e no fim glorificar a Deus com aquilo que Deus nos deu, que é a unção da graça na nossa vida. Não é assim? Então, o que acontece? Eles comeram do fruto e Deus então amaldiçoou, falou com Adão, falou com Eva, dando a eles a sentença, a punição da vida. Como os irmãos sabem, depois os irmãos lerem mais um pouquinho, que eu tenho mais coisas para dizer aqui sobre esse assunto. E então, eles comeram e foram expulsos do jardim do Éden. Eles não sabiam nem fazer roupa para existir, o irmão Diabo. Eles nem roupa sabiam fazer para existir. Eles fizeram roupa de folha de figueira para poder tampar no dedo. Folha de figueira seca, a folha cai, a pessoa fica nua, a mesma coisa. Então foi preciso que Deus matasse um animal e oferecesse aquele animal e com o couro, a pele daquele animal, o Senhor fez roupas, vestiduras, né? Deus naquela hora estava fazendo o papel de um sacerdote que oferece sacrifício sacerdote. O Senhor estava fazendo a ação de um sacerdote, fazendo roupa e perdoando seus filhos, mas não deixou de puni-los. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Não morreram? Materialmente não, mas espiritualmente, que deu aquela glória, aquela coisa linda que eles tinham lá dentro do jardim, não tinha mais. Foram expulsos do jardim do Éden. E sendo expulso do jardim do Éden, Adão não teria mais as frutas que dava automaticamente pelo poder de Deus para eles comerem. Não tinha a paz com o animal, chegava lá no leão, brincava com ele como um gato, passava a mão na carinha do leão, da onça, do javali, de outros bichos mais, e eles não ofendiam. Se ele fosse brincar com o leão, agora o leão ia partir para cima dele, tinha que subir numa árvore, qualquer coisa, não é? Não tinha mais aquela tranquilidade, porque o jardim do Éden era lugar de paz, tranquilidade, muito amor e muita comunhão com Deus. Deus quis restaurar essa comunhão na vida do homem. Deus quis restaurar essa comunhão. E então Adão e Eva pecou. E aí nessa época foi embora a dispensação, vou perguntar que dá, fala para mim. Aí foi a dispensação da inocência. Quem falou inocência, levanta a mão como estou vendo. Amém? Inocência, Deus abençoe. Então é isso aí, foi-se embora a dispensação da inocência. São 7 dispensações. Qual é a dispensação que nós estamos vivendo agora, irmãos? Da graça, amém? Então são 7 dispensações, que é a da inocência que foi-se com o pecado de Adão e Eva. As dispensações, irmãos, são meios que Deus usou para testar o homem, a fé do homem, a sinceridade do homem, porque Deus buscava uma geração de santos. Mesmo sabendo o que aconteceu ali, Deus tentou de várias maneiras a fazer com que ele tivesse uma geração santa, uma nação santa aqui na face dessa terra.
Então as dispensações eram meios que Deus usou para testar o homem. Então veio a dispensação depois da inocência. São 7 dispensações, viu? São 6 de vida que nós estamos vivendo e uma que vem. Então são 7 dispensações. É como o relógio do tempo, um estudo que eu dou. Já dei muito nas igrejas. Agora, aqui eu comecei, mas o tempo que não sei nem sempre dá. Mas não tem como não. Mas é um estudo muito importante. Você conta aqui para mim para você ver. Quer ver? A semana não são 7 dias? São. O primeiro dia é segunda-feira, não é? O primeiro dia não é segunda, o primeiro dia é domingo. Hoje não é o primeiro dia da semana? Domingo, vem segunda. Então hoje é o primeiro dia da semana. Então, a primeira dispensação da inocência, segunda, domingo, primeiro dia da semana, a primeira dispensação da inocência, domingo. A segunda, da consciência, segunda-feira. A terceira dispensação é a do governo humano, né? É a terça-feira, a terça do governo humano. A quarta dispensação é a patriarcal, é a patriarcal, deu na quarta-feira. A quinta dispensação é a da lei, deu na quinta-feira. E a sexta dispensação é a da graça. Então veio a 6 dispensação, a 5 dispensação. E a sexta dispensação. A sexta dispensação é a da graça. E a sétima dispensação é a do milênio, a dispensação milenária. Obrigado aí, pastor. Ajudando, valeu. Está valendo mesmo. Aí, então, essas dispensações Deus usou na face da terra para poder procurar, ver se o homem procurava fazer a sua vontade. Então, na dispensação da inocência, o homem falhou, Adão e Eva. Na dispensação da consciência, os homens pecaram de tal forma que o que ele quis levar, ele levou com ele. Levou o homem escolha, levou Enoque para o céu vivo. Nessas dispensações, o homem não foi fiel e pecou tanto que Deus arrependeu de ter feito o homem e destruiu a terra com um dilúvio. Na segunda dispensação, que é a da consciência. Depois veio a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, né? Veio a terceira dispensação, que é a do governo humano. Na dispensação do governo humano, Deus quis que então o homem fosse para ele, ele queria encontrar alguém que pudesse ser para ele o que ele queria, servo dele fiel, em obediência, temor e santidade. Mas encontrou um Nimrod que tentou fazer uma torre de Babel para ver se dominava o mundo do alto dela, para ver se chegava no céu. Vaidade pura, desejo puro, um homem autêntico caçador, um homem forte e valente, mas que também não soube se dominar o seu íntimo e adorar a Deus, não pecou contra o Senhor. E o pecado entrou na sua geração, a ponto de coisas feias acontecer no meio da sua geração, né? Então foi triste, entre ele mesmo e a mãe, como os irmãos sabem, do estudo que eu já dei aqui. Então quer dizer, olha bem, então não teve. Então nessa dispensação do governo humano, foi nessa dispensação em que Deus viu um homem querendo fazer, querendo ter uma geração de piedosos e de poderosos, de abençoados por ele, né? Deus então viu um homem chamado Abraão. Abraão foi chamado lá de Ur dos Caldeus, foi chamado lá da Mesopotâmia. Primeiro de Ur, veio morar na Mesopotâmia, e depois
foi a sua peregrinação na terra. O Abraão, o pai de todas as nações em Cristo, o pai de todas as nações, ele seria a descendência dele como a areia do céu, como a estrela do céu. Então o Senhor chamou Abrão, que antes era Abrão, né? Porque depois se tornou Abraão, porque sendo Abrão era pai de uma nação. Abraão esticou mais um pouco, pai de muitas nações. Então Deus chamou Abraão, lhe fez promessa, cumpriu a promessa, abençoou ele, prometeu-lhe um filho. E como os irmãos sabem da história, né? A Sara tentou lá, fez diferente, porque não soube esperar a promessa do Senhor, mandou que a criada, como naquela época era normal, né? Das nações fazerem isso, as senhoras davam as servas para o marido, se caso não tivesse filho, para poder tirar aquele nome da esterilidade. A mulher, quando era estéril, ela era aborrecida, detestada, magoada, zombada, criticada, era como árvore sem fruto e tal, e assim semelhante. Então, ela deu Agar, gerou Ismael, mas não valeu, porque Deus é assim. Se Deus te faz uma promessa, não tenta dar uma ajuda para Deus, não. Vou dar uma ajuda para o Senhor, porque não vai conseguir cumprir a promessa. Não, ele faz a promessa, ele cumpre a sua palavra. Então, no tempo certo, Deus deu a Sara o filho por nome Isaque, né? Deu a Abraão esse filho por nome Isaque. Deus fez promessas a Abraão. Bom, dispensação do governo humano. Dispensação do governo humano. Nessa dispensação, Deus fez obras tremendas. Chamou Abraão. De Abraão veio Isaque, que é o filho que nós falamos. De Isaque veio Jacó e Esaú, né? Como os irmãos sabem da história que está contando aí nas dramaturgias, nasceu garrado, com a mão agarrada, né? O Esaú nasceu primeiro e o Jacó veio atrás com o bracinho agarrado nele, né? E tudo. Então quer dizer, na verdade Deus aborreceu Esaú e amou Jacó. E Jacó tornou-se o pai das 12 tribos de Israel. Teve 12 filhos, né? E depois dessas 12 tribos de Israel, como 70 pessoas que subiram ao Egito na época da fome, Jacó e seus filhos, lá no Egito, né? Aos cuidados de José, um dos irmãos deles, né? Que foi vendido para o Egito. Mas depois Deus prosperou ele lá e abençoou ele. E abençoou a nação de Israel, os filhos de Israel através dele. O povo de Israel cresceu na terra do Egito, até se tornar uma nação. E essa nação dela saiu Moisés, que como os irmãos sabem a história de Moisés, que foi um profeta, a qual nunca houve outro antes, nem haverá depois, porque esse profeta, Deus falava com ele cara a cara. Né? E Moisés foi bênção nas mãos do Senhor. Depois aí constituiu, Deus tirou Israel da terra do Egito com mão poderosa, e com mão poderosa Deus tirou eles, e Deus fez promessas a eles também, prometeu a eles que eles iriam entrar na terra, que sob juramento ele tinha prometido a Abraão, a Isaque e ao pai deles, que é Jacó, que ficou sendo Israel. Então os filhos de Israel saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho. Eu vou chegar em outra parte aqui onde Deus queria fazer deles uma nação de poderosos também. Então, atravessa o Mar Vermelho, vai escutando que você vai entendendo bem. A mensagem é muito linda. Uma dó que o tempo é curto, mas eu vou espremer aqui o que pode. Aí, Deus, então, pela misericórdia dele, né, liberta o seu povo, né, passando eles pelo Mar Vermelho, e eles chegam a Cádiz Barneia. Quando eles chegam a Cádiz, dali a distância para poder conquistar a terra prometida, eu vou só falar mais ou menos, eu não entendo a quilometragem, mas poderia ser daqui no Barreiro ou em Belo Horizonte, tipo assim, pastor. É uma distância não tão longa para eles, que tanto é que o Moisés mandou espias para poder ver a terra como é que era. Foi Josué e Caleb mais 12. Aí chegaram lá, viram a terra,
A terra era boa, eles conseguiram trazer de lá um cacho de uva, 2 homens para carregar um cacho de uva, imagina aí. Não é mentira não, está escrito na palavra do Senhor. 2 homens para carregar um cacho de uva, para provar que a terra era boa. Quando chegaram cá, começaram a gabar. Moisés, a terra é boa, mana mesmo leite e mel, muito leite, muita iguaria, muita coisa, muitas plantações, a coisa lá é boa. Olha só para você ver, fruto das plantações de lá, nós conseguimos trazer aqui um cacho de uva. Certamente a saúde deveria ser bem grande, né? Para um cacho, ter 2 vão carregar. Trouxeram, né? Um cacho de uva para mostrar para Moisés. Mas tem aquela turma da desistência, aquela turma que só dá palavra de fracasso, né? Palavra de abater as pessoas, palavra que joga a pessoa para baixo. Tem pessoa que te anima, te dá uma palavra de conforto, uma palavra positiva, uma palavra que te suspende, mesmo na luta da aprovação, uma palavra que te leva a você, né? Te eleva, mas tem aquele que dá aquela palavra pessimista, né? Dá aquela palavra de pessimismo. Aí teve aqueles que começaram a falar que nada. Lá tem gigantes, os arranha-céus deles são muito altos. Nós não conseguimos vencer aquele povo, não. Lá tem muitos gigantes, lá tem a fortaleza deles, eles têm grandes fortalezas, muros altos e grandes e muito bem construídos. Deus entristeceu com isso. Certamente Deus pensou assim: será que esse povo que eu abri um mar na frente deles assim, para eles passar com o pé enxuto, abrir um mar perante eles não creem que eu possa livrar eles desse povo, eu possa vencer esse povo todo para eles? Então Deus falou com Moisés: então tá bom, mudamos o itinerário. Em vez de vocês ir por aqui agora e vencer a cidade, tomarem as torres, os montes, os muros, os seus reis, seus grandes da cidade, vencer tudo e possuir a cidade, a primeira que eles iriam conquistar, né? Então, em vez de vocês ir conquistar, então agora eu vou mudar. Esses que não acreditaram que eu sou capaz de dar a vocês aquela terra, esses vão ficar no deserto. Os filhos deles vão entrar na terra prometida. Portanto, vocês vão andar pelo deserto por 40 anos, vão caminhar pelo deserto. Viu aí? É o que é descrer do Senhor? Não é bom descrer do Senhor não, gente. Tem que pôr a fé para funcionar e crer na palavra de Deus, naquilo que Deus prometeu. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, aonde Ele quiser e quando Ele quiser. Viu? E aonde tiver, eu falo assim porque eu não sei explicar, mas aonde tiver espaço nesse espaço sideral, onde tiver espaço, Deus manda ali. Não adianta reis, porque adora o Deus fulano, que existe Deus, não se possa Deus, adora isso, adora aquilo outro. Não, Deus é o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. E Ele não tem nada que meter o bedelho aqui, porque aqui é o Deus fulano de mão. Que Deus fulano que o quê? Deus põe a mão onde Ele quiser, Deus manda onde quiser, Ele faz milagre onde quiser, Ele atua onde Ele quer, porque Ele é o Senhor. Então Deus atua onde Ele quiser. Ele não foi falar ele não fez Isaías, ele falou pela boca do profeta Isaías. Ele não profetizou acerca de Ciro. Quem era Ciro, gente? Né? Rei do Pérsia. Ele falou: Ciro, meu servo, quem eu escolhi. Deus escolheu Ciro e fez dele um instrumento na mão dele. O Ciro, Deus não meteu a mão lá dentro da Babilônia, ele não converteu Nabucodonosor, ainda que com muita luta, ele teve que passar por 7 anos, por 7 tempos, até entender que o Senhor reina, virou um bicho, foi molhado pelo orvalho do céu e criou pena como a ave e foi pastar. Então, Deus faz isso com quem Ele quer. Deus tem várias maneiras. Ele mesmo disse assim: Deus entesou o seu arco e tem pronto. E se o ímpio não se converter, então aí
Deus entra em juízo com ele. Aí é o problema, o juízo de Deus é sem misericórdia, naquele dia. Agora tem misericórdia, porque agora nós estamos na dispensação da graça, amém? Então, aí na dispensação do governo humano, o Senhor abençoou, né, o povo de Israel e queria que eles atravessassem ali. Se eles atravessassem ali, sem murmuração, Deus ia dar graça, eles venceram as nações. E ali então Israel seria uma nação que abençoaria o mundo inteiro naquela época. Era a geração de poderosos e abençoados que Deus queria abençoar o mundo por intermédio deles. Mas não foi assim como Deus quis também. Por quê? Por que é que não foi assim como Deus quis? Mas Deus não faz tudo o que Ele quiser? Ele faz. Mas muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes nós impedimos Deus operar na nossa vida através da nossa desobediência. Muitas das vezes nós mudamos o itinerário de Deus na nossa vida por querer fazer as coisas de acordo com nós mesmos. Eu quero fazer as coisas aonde o meu nariz aponta, quero fazer de acordo com o meu nariz, não chamo Deus do negócio. Senhor, toma a minha direção, toma a direção da minha vida. Ai, Senhor, não deixe eu agir de mim mesmo não, por favor, Senhor, guia a minha vida, conduza a minha vida, não deixe que eu faça de mim, mas que o Senhor não deixe tomar decisões precipitadas, não deixe tomar decisões, Senhor, que me afaste do Senhor, não deixe tomar decisões, Senhor, que venha me prejudicar futuramente. Não, ore e peça a Deus para que dirija a sua vida, entrega a sua vida na mão de Deus, e o que você pretende realizar, coloca nas mãos do Senhor. Amém? Esse relógio é abençoado, né, senhor? Mas, tem um negócio. Então veio a dispensação do governo humano, o homem não foi fiel. Depois veio a dispensação da lei. Na lei o homem poderia ser fiel. Vou chegar lá rapidinho. O homem poderia ser fiel na dispensação da lei, mas Deus instituiu a lei, deu mandamentos pela lei, ordenou ao homem que oferecesse sacrifício para ser coberto os seus pecados, e Deus, através da graça dele e a misericórdia, ele salvaria o homem, ele usaria de misericórdia, mas o homem teria que cumprir a lei, e qualquer que tropeçasse num ponto só da lei, era culpado de todos os outros demais erros. Quem é que conseguiu cumprir? Quem conseguiu cumprir? Ninguém. Davi viu a mulher de Urias lá, desejou ela, pecou, prostituiu, adulterou com a Batseba, a mulher de Urias, mandou matar os soldados na guerra, ficou com a mulher dele. Deus falou, mandou o profeta Natan falar com ele que a espada não sairia da casa dele e que ele seria punido duramente por causa disso, como foi na verdade. Mas aconteceu que Deus perdoou, teve misericórdia dele, da Batseba, e depois que o homem morreu, ele ainda ficou com a mulher, e Deus ainda teve misericórdia, e do filho daquela mulher. Olha quem é Deus, do filho daquela mulher, como está escrito na Bíblia, quem do imundo tirará o puro, mas Deus purificou Davi, não é? Do filho daquele homem e daquela mulher, Deus fez nascer Salomão, que se tornou um grande rei em Israel. Não é? Aceitou o primeiro filho? Não, o primeiro morreu, mas o segundo Deus aceitou, se tornou um grande rei em Israel. Vamos lá. Aí na dispensação da lei, Deus usou vários homens, mas nenhum deles foram perfeitos, nenhum deles foram fiéis como Deus quis que fosse. Moisés tinha matado um egípcio, enterrado ele na areia, mas ele, na lei ele era para ser fiel e entrar na terra prometida. Quando Pedro chegou na rocha, nas águas de Meribá, em vez dele ele tinha que falar com a rocha, não podia tocar não. Eu até pregava que ele tocou, né? Não, mas não tocou. Ele tinha que falar com a rocha. A rocha é a honrada. Ele tinha que exaltar, fazer um cerimonial glorificando e exaltando o Senhor na frente do povo e falar para a rocha. E ela saía água, porque aquela rocha era Cristo. Mas mesmo assim ela saiu água, porque ele ficou tão nervoso com aquela multidão de homens ali, chefe das tribos de Israel, pedindo água. Nossos filhos, nossas mulheres vão morrer de sede. Você trouxe nós aqui, Moisés, foi para nós morrer de sede e tal, não sei o quê. E começou a oprimir. Aí ele tocou com a vara na rocha, e no tocar saiu água da rocha, e todos beberam sim, mas ele não entrou na terra prometida. Deus falou com ele que não ia entrar. Ainda que ele insistiu e falou com Deus assim: Senhor, deixa eu entrar. O Senhor, como falava com ele cara a cara, falou com ele assim: Moisés, não fala mais comigo nesse negócio. Acabou, não entrou.
né? E quantos homens foram infiéis na época da lei? Quer dizer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Depois da lei, para vocês não me julgar que eu estou indo muito além aqui, depois da lei veio a nossa dispensação. Quando Deus viu que não tinha jeito para o homem, porque de toda maneira que ele fazia para poder fazer do homem uma nação santa e poderosa, o homem pecando, fazendo o que era mal perante os olhos dele, transgredindo terrivelmente e fazendo o que era mal. Então o que aconteceu? Passou 400 anos. Essa parte da Bíblia que você tem aí, abre a Bíblia no meio certinho. Antigamente vinha 2 folhas, agora do jeito que eles estão fabricando Bíblia não vem mais. Mas aquele tempo é o tempo intertestamentário, é isso mesmo, pastor? É intertestamentário, é há 400 anos que Deus não falava com o homem, nem por urim, aquele coisa que tinha no peitoral do sacerdote na época da lei, que ele falava com Deus, aquilo brilhava quando Deus respondia, nem por urim, nem por tumim, nem por revelação, nem por profecia. 400 anos de silêncio na terra. Deus silenciou, e o homem na face da terra, seguindo aí, quantos teriam um desejo que aparecesse um profeta Isaías, um Jeremias, um profeta para falar com eles, porque Deus não falava mais. 400 anos de silêncio na face da terra, da parte de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, entra agora o tempo da graça, porque Deus, na infinita misericórdia, na 6ª dispensação, aí apareceu João Batista no deserto da Judéia pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eis que está posto o machado na raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto, ele corta. Não é como está escrito, o Senhor Jesus falou: toda árvore que não produz bom fruto, não venha presumir entre vós, falava com os judeus. Nós somos filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus suscitará filhos a Abraão. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então João Batista pregava no deserto da Judéia e batizava as pessoas, né? Nas águas do Rio Jordão. Então nós vemos aí que Deus começou a falar com o povo, enviou o profeta João Batista, mas como o povo nunca procurou ser amoroso com as coisas de Deus, os judeus, os fariseus, os homens daquela época sempre procuravam matar, né? Prenderam João Batista. João Batista batizou o Senhor Jesus, que chegou nele também para ser batizado, como os irmãos sabem da história, da palavra que está escrito. Ele disse: eu que mereço, que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. E o Senhor Jesus disse: deixa por enquanto para que se cumpra essa escritura. E então ele batizou o Senhor Jesus. E aí a dispensação da graça, né? O Senhor Jesus, ao sair da água, veio o Espírito Santo que forma como uma forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele, e uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem me compraste. Agora sim, agora depois que o Senhor Jesus batizado foi ali para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias, 40 noites ele jejuou, e no fim dos quais teve fome. O diabo tentou, para resumir aqui, e ele desbarateou com o inimigo, expulsando ele, né? Então, aí o Senhor Jesus desce do monte cheio do poder, e até os demônios enraivavam com ele, e gritavam na vida das pessoas, gritando e dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi? Vieram perturbados antes do tempo, e sabia que ele viria um dia para julgar e lançar eles na fornalha de fogo, no fogo eterno. Então eles falaram: vieste nos perturbar antes do tempo? Aí o Senhor Jesus só sabia, só falava com eles: sai dele, e a pessoa ficava liberta. Aí era a época agora a dispensação da graça, porque o homem não conseguiu servir ao Senhor, ia ser fiel ao Senhor. Então veio a dispensação da graça. Aí você me pergunta: e agora o homem consegue? Também não.
Mas agora é diferente, é a época da graça. É um espaço que Deus abriu no tempo, chamado Porta da Graça. Esse espaço é para que todo aquele que aceitar o Senhor Jesus seja perdoado os seus pecados e na vida dele, o Senhor Jesus, aquela vida que passou, quando ele aceitou Jesus aqui, então aquilo que ficou para trás, ficou para trás. O Senhor Jesus perdoa tudo. E da agora para frente, ele vai ser uma nova criatura. Deixou de ser pecador? Também não. Eu sou pecador. Os irmãos são, nós aqui todos somos pecadores. Mas agora com uma diferença. Lavados e remidos pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós temos dispensação da graça. Pecadores remidos é diferente. O pecador, quando ele não é remido, ele vê o forró lá e corre para lá. Ele vê o bairro ali e corre para ali. Ali tá aí, tem um negócio lá, ele vai para lá também. Lá tem outro, ele vai para lá. É pecador que não é remido. Ele procura aí onde está o pecado. O pecado está ali, ele vai. Está lá, ele vai. Está lá, ele está indo. Porque ele vive a vida dele sem Deus. Um homem sem Deus, com a vida no mundo do pecado, fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. Né? E vem o dia do julgamento aí. Se ele morrer sem aceitar o Senhor Jesus, ele pode perder a sua salvação. Então, salvação tão preciosa que Deus, através do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ofereceu a nós. Mas o pecador, quando ele é remido, igual no caso, nós, se vê o pecado está ali, eu vou correr para lá. O pecado está lá, eu vou para cá. Se está aqui, eu vou para lá. Se está lá, eu vou para cá. Sai fora do pecado. Deixa o pecado, como disse Paulo, que tão de perto nos rodeia, e corramos para a carreira que nos está proposta, mirando o alvo que é Cristo, que é a nossa salvação. Então, não podemos viver deliberadamente em pecado uma vez que fomos perdoados. Deus perdoa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, purifica. Mas nós não podemos fazer pecados voluntários. Aquele pecado que eu sei que é pecado, mas estou fazendo, ele para insultar a Deus voluntariamente. Acidente acontece, mas voluntário não. Então o que acontece? Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos alcançado o pleno conhecimento da justiça, aí não resta mais sacrifício pelo pecado, né? Virou brincadeira, né? Então não, nós temos que permanecer firme na presença do Senhor, em obediência ao Senhor, com temor ao Senhor, andando no caminho do Senhor e guardando, como diz a palavra de Deus, guardando em nome do Senhor Jesus, zelando pela salvação, zelando pela vida eterna, zelando por esse presente incomparável que Deus nos concedeu, que é a salvação das nossas almas e a morada do Espírito Santo na nossa alma, dentro da nossa vida, através do poder de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja. Amém? As palmas exaltam ao Senhor Jesus.